Existe versículo que as pessoas costumam no dia a dia a citar, mas não existe na Bíblia. Não existe na palavra de Deus, mas é um costume que eles pegaram através do dia a dia. Vamos supor, o versículo é: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não existe, mas é um costume que eles pegaram desde o princípio em dizer esta palavra, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se vocês acharem na Bíblia, vocês mandam para mim aí. Manda nos comentários. Não é pecado fazer comentários. Não é pecado criticar. Não é pecado dar um shalom. Não é pecado. Tem coisas que não é pecado e muitas vezes nós não fazemos. Mas vamos estar falando hoje sobre esse assunto do cair na caminhada. Mas existe versículo semelhante. Eu encontrei versículo semelhante a esses. Salmo 145, versículo 14. Ó. O Senhor sustenta a todos os que caem. Até os que caem, Ele sustenta. E levanta a todos os abatidos. Então essa é a palavra do nosso Deus, nosso Criador. Depois, eu não vou ler, mas vou citar o versículo e o livro. Provérbios 24 e 16. Diz que 7 vezes cai o justo e 7 vezes o Senhor o levanta. 7 vezes cai o justo e não ficará prostrado. E agora? Temos observado a palavra de Deus? É a palavra de Deus. 7 vezes cai o justo e 7 vezes o nosso Deus Criador os levanta. E não ficará prostrado. Acompanha aí, Provérbios 24 e 16. O nosso conhecimento para a nossa meditação desse Shabat. Porque nós temos que ter conhecimento e nós temos que meditar sobre a palavra de Deus também. Que esse versículo seja para a nossa meditação desse Shabat. 7 vezes cai o justo e 7 vezes o Senhor o levanta. Miqueias 7, versículo 8. Quando ele disse esse versículo, você vai observar lá, você vai ver que ele estava caído. Porque é a palavra de uma pessoa que está caída. Se eu morar nas trevas, Adonai será a minha luz. O versículo antes, ele fala que a inimiga dele zombou dele quando ele estava caído. Uma coisa que nós não devemos é zombar das pessoas quando caem. Estão ouvindo? Se a nossa oração não for para sustentar as pessoas nesta caminhada, que não ore, que não exista oração. Estão ouvindo? Mas que a nossa oração seja para sustentar este povo que traz esta fé que uma vez foi entregue ao Santo. E que ele tenha força de Deus para caminhar, para levantar, andar e caminhar no nome desse Deus. Estão ouvindo? Também tem outro versículo que fala assim que Eclesiastes 4:10 fala assim que é melhor ser 2 nesta caminhada do que ser um. Se um cair, o outro levanta. Estão ouvindo? Então é um mandamento. É um mandamento que nós temos que observar. Alguém já tinha falado desse mandamento para vocês? É melhor ser 2 na caminhada do que ser um. Se um cai, o outro tem a obrigação de levantar. Estão ouvindo? A importância disso aí? A realidade é essa. A realidade é essa.
os maiores escândalos de pecado deste mundo, você sabe que existe. Existe muito escândalo. O Senhor Yahushua disse, como que o Senhor Yahushua disse, é aquele versículo, é lícito que haja escândalo, mas ai daquele por quem partir os escândalos. Mas os maiores escândalos mesmo, sabe quem foi? Anjos. Gênesis 6, você vai ver lá no princípio, que aqueles filhos de Deus do céu tomaram forma de homens e viram as filhas dos homens da terra e pecaram com elas. Esse foi o maior escândalo. E esses pecados não tiveram voltas. Não tiveram voltas. Não teve volta para esse pecado. Medita lá em Gênesis 6, nos dias de Noé, que os filhos de Deus, quer dizer, os filhos do céu, tomaram forma de homem para auxiliar as pessoas na terra, fizeram o contrário. Pecaram com as filhas dos homens. Este foi o maior escândalo aqui da terra, porque não teve volta. E depois vamos estar lendo também um versículo aqui, 1 Coríntios 10, 12, aquele que estão de pé, mas vamos ouvir aqui no Google esse versículo, que fala bem claro para nós ouvir. Aquele que estão de pé para ter cuidado para não cair. Estão ouvindo? Então não é o irmão Nilson aqui facilitando, não é o irmão Nilson falando coisa aqui, é mostrando a palavra de Deus como ela é para vocês. E com a palavra de Deus nós aprendemos no nosso dia a dia. Vamos ver aqui, ó. Pessoas caídas, fotos caída do homem, mas levantar é de Deus. Não tem, tá vendo? Caída do homem, ouve a palavra de Deus, melhor ser dois na primeira jogo. Aquele que estão de pé, cuide para não cair. Vamos ouvir. Vamos ouvir no celularzinho velho, no dicionário do Google. A frase, aquele que está de pé cuide para que não caia, é um provérbio bíblico de 1 Coríntios 10 e 12 da manhã, que alerta sobre a humildade e a vigilância espiritual. Ela significa que mesmo quem se sente seguro ou firme em sua fé ou posição deve ter cuidado com tentações, pois todos estão suscetíveis a cometer erros e cair. A passagem incentiva a não se confiar apenas em si mesmo, mas a manter a humildade, a oração e a dependência de Deus para se manter firme. O que a passagem significa? 1. Humildade. É um aviso para não se sentir superior ou invulnerável às tentações, lembrando que a condição de estar de pé é uma graça de Deus. 2. Vigilância. Encoraja a pessoa a estar atenta, pois as tentações podem vir quando menos se espera, e é preciso estar preparado para resistir. E 3. Confiança em Deus. A frase está diretamente ligada ao versículo seguinte, 1 Coríntios 10 e 13 da manhã, que afirma que Deus é fiel e providenciará um meio de escape para as tentações, para que se possa suportá-las. Como se manter firme? 1. Oração. Buscar a Deus em oração é fundamental para receber força e orientação. 2. Dependência de Deus. Não confiar apenas na própria força, mas depender da força e sustentação que vem de Deus. 3. Palavra de Deus. Firmar-se na palavra de Deus é um dos meios para não cair. E 4. Comunidade. Participar da comunidade de fé e se abrir com familiares e amigos pode ser uma fonte de apoio. Estão ouvindo? Então, é um recado muito sério para aqueles que estão de pé. Cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Porque existe o cair. O cair existe. O rei Davi, ele não caiu? Ele caiu, mas ele teve força para levantar. Muitas vezes as pessoas caem e não têm força. Não tem força para levantar.
o rei Davi caiu e teve força de clamar, de insistir, de pedir para Deus não tirar dele o teu espírito. Estão ouvindo? E no próximo Shabat ele estava no templo. Estão ouvindo? Agora vamos ler aqui os 3 últimos versículos do livro de Tiago. Se alguém trazer um caído, olha aqui, esse aqui é versículo de promessa. Ó. Tiago 5,19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Você tem coragem de ir lá visitar aquele que pecou, aquele que está caído? Você tem coragem de ir lá encarar ele? Se cobre multidão de pecado. Estão ouvindo? Então esta é a palavra de Deus. A gente é um número pequeno de pessoas na terra. Então vamos orar um pelos outros e não se alegrar da queda de ninguém. Leia lá o versículo de Miqueias. Onde que eu falei lá mesmo? Miqueias 7, versículo 8, você vai ver que alguém se alegrou dele quando ele estava caído. Ele disse para essa pessoa, ainda que eu more nas trevas, Adonai, o Criador, será a minha luz. Estão ouvindo? Fique com essas palavras, cresça na graça e no conhecimento desse Deus, Criador que fez os céus e a terra.